Se você está feliz com Jesus, dê uma grande salva de palmas. Bom dia a você que está em casa. Enquanto eu estava aqui no início do culto, a impressão espiritual que eu tive no profético é que essa manhã aqui é um culto onde nós estávamos num QG de guerra. E que Jesus vai nos entregar uma arma, uma ferramenta para esse novo tempo. Quem crê nisso pode dizer um amém. Nós vamos ler Lucas 4,18. Lucas 4,18. Se nós fôssemos dar um nome para essa mensagem, seria Ativando o Milagre Sobrenatural com Jesus. Contextualizando esse texto, Jesus entra na sinagoga, pega o livro, abre no texto de Isaías 61, e ele lê o texto Isaías 61 aqui em Lucas 4,18. E Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, curar os corações quebrantados, proclamar liberdade aos cativos e restauração da visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui. Então Jesus, ele entra, abre o livro e ele entrega uma chave poderosa para mim e para você. Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, para, primeira coisa, trazer boas novas aos pobres. O que Jesus está falando? Existe uma promessa para mim e para você. Boas novas aos pobres é o quê? Uma vida de tranquilidade financeira. Uma vida de prosperidade. Uma vida onde você vai ter recursos para poder sustentar a sua casa, poder dar uma boa educação para o seu filho. Isso é promessa para todos nós que somos filhos. Depois ele continua dizendo, trazer cura aos corações quebrantados. Vamos contextualizar corações quebrantados para o nosso tempo atual. O que é pessoas que o coração está quebrado, machucado hoje em dia? Quais são os nomes que a ciência deu? Jesus está falando o seguinte: eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim, que também está sobre você para curar os corações quebrantados. Eu vim curar a depressão. Eu vim curar a ansiedade. Eu vim curar o pânico. Eu vim trazer o sono restaurador para quem tem insônia. Eu vim curar a bipolaridade. Eu vim curar o burnout. Eu vim curar o borderline. Eu vim curar qualquer nome de patologia no coração que a ciência possa ter inventado, porque ele é o médico dos médicos. Talvez nós estamos com o coração quebrantado e a gente nem sabe. Por quê? Porque a gente está com tantas informações na mente. A Bíblia fala que no mundo tem muitas vozes, e nenhuma delas é em vão. Então, às vezes, são tantas vozes, são tantas frequências, são tantas informações, tantas redes sociais, tantos desafios, que a pessoa não está olhando para o seu coração. Mas aí vem Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, e fala: o que tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele sai a fonte da vida. Provérbios 4:23. E o texto continua, que ele veio também para libertar os cativos. Fala comigo, cativos. O que é uma pessoa que está no cativeiro hoje, cárcere privado hoje em dia? É uma pessoa que foi sequestrada. É alguém que ilegalmente foi tomada de assalto. Um homem que sequestra uma filha, uma esposa, um adulto que sequestra uma criança. Aquela criança foi sequestrada, ela está no cativeiro, num cárcere. Ela poderia estar ali? Não. Mas ela quebrou uma lei, uma ordem. E ela prendeu alguém ilegalmente. O que eu quero te trazer aqui? Um princípio espiritual. Tem pessoas que estão presas em cativeiros espirituais, aonde espíritos anárquicos sequestraram aquela pessoa e de repente tem uma área da vida dela que está presa, aprisionada, dentro de uma cadeia, de uma prisão e de uma algema. Quem me entende pode dizer um amém. Mas eu vim aqui hoje dizer algo vindo do céu para você. Como que você tira alguém do cativeiro? Quando chega alguém lá com uma insígnia, uma autoridade, alguém que
libera, você não pode prender essa pessoa, o sequestrador tem que soltar. Eu vim aqui dizer isso para você. Deus está tirando do cativeiro pessoas aqui hoje. Como que eu tiro alguém do cativeiro? É uma oração. É uma chave. É você levantar sua autoridade e falar assim, na autoridade do nome de Jesus, tira essa pessoa, ela volte a ser feliz. Na autoridade do nome de Jesus, bota alegria na vida dessa pessoa que está pensando em se matar por tanto problema. E de repente, aquela força que estava aprisionando, trazendo um diálogo interno negativo, vai embora. A mente escuta vozes. Nós ouvimos vozes, pensamentos são diálogos internos e imagens mentais. A todo momento nós estamos tendo um diálogo interno. Quem me entende pode dizer um amém. E às vezes o diálogo interno pode ser assim, tudo é possível ao que crê. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai tomar por herança. Continua, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes e continuam firmes. Talvez o diálogo é esse. Mas para algumas pessoas o diálogo é assim, você é fraca para isso. Você não tem habilidades para isso. Desiste. Acaba com esse casamento, não tem mais jeito. Não, você não vai conseguir, você não tem diploma para isso. Tem a vozinha do bem e a vozinha do mal. Muitas pessoas estão presas em cativeiros porque tem uma vozinha sequestrando ela. Levante a sua mão assim. Se você tem fé, levante a sua mão. Senhor Jesus, hoje nós invocamos a tua presença aqui neste local. Que você se manifeste. E nada pode ficar escondido, nada pode ficar oculto, tudo tem que ser descoberto, tudo tem que ser revelado. Se existe algum sequestro espiritual na vida de alguém aqui, nós damos um comando agora, que caia por terra, em nome de Jesus, bata em retirada por 7 caminhos. Mas é simples assim? É simples assim. Porque quando Jesus foi atacado no deserto, que ele estava acabado de ser batizado, foi batizado por João Batista, Deus apareceu e falou, tu és meu filho amado e quem me comprazo. O Espírito Santo veio como pomba. Jesus sai dali, vai para o deserto. Em jejum, quem aparece lá? O inimigo. Para tentar Jesus. Como é que Jesus venceu o inimigo? Na palavra. Na oração. Eu não sei se você está me entendendo. Mas eu creio que essa manhã é uma manhã de milagres. Porque a gente dá nome a algumas coisas. E quando a gente dá nome a algumas coisas, o Rabi, o mestre dos mestres, Jesus chega e resolve. Tempo atrás, mamãe nos procurou aqui, nos gabinetes pastorais. Você que é mãe, você que quer ser atendido, nós temos toda uma estrutura para te receber. E a mãe falou, minha filhinha de 7 anos está tendo pesadelos, ela vê coisas, vê vultos, escuta vozes, 7 anos. E ela falou assim, eu preciso que alguém vá lá. Eu falei, a gente pode ir lá, não tem problema, faz parte do nosso DNA. Mas você é a autoridade sobre sua casa. Você é a mãe. Você tem poder lá. E ela resistindo. Ela, não, Paulo, mas eu não estou perfeita. Eu tenho alguns erros. Eu isso, eu aquilo. Mas a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia fala que nós estamos crescendo de glória em glória. Dia após dia. Então, nós temos autoridade, porque a autoridade não é minha nem sua, a autoridade é de Jesus sobre nós. E aquela mãe entendeu isso. E ela voltou para a casa dela e ela começou a orar lá. Ela levantou as mãos sobre a casa dela e falou, na autoridade do nome de Jesus, essa casa é terra marcada com sangue. A partir de hoje, cada centímetro quadrado desse lar está sendo consagrado a Jesus. A partir de hoje, a minha filha só vai poder ver anjos. Eu proíbo qualquer ataque espiritual sobre a vida da minha filha. E ela continuou ali ministrando. E passa um tempo, ela vem dar o testemunho. Minha filha dorme como um anjo. A Bíblia fala que existe o sono do justo. Deus dá aos teus enquanto dorme. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós vamos descansar. É tempo da gente acessar isso aqui. Talvez você chegou aqui, vivendo algum desafio na sua vida, e nós cremos que nesse dia, Jesus vai operar milagres. E aí, o mesmo versículo continua, nós estamos aqui, destrinchando esse versículo.
Cativeiro. Como eu tiro alguém do cativeiro? Uma oração, uma autoridade, uma voz, um comando. Trazer visão aos cegos. Ou seja, Jesus vem mudar nossos óculos. Jesus vem trocar os óculos sujos para nós termos um olhar de fé, de esperança, de expectativa, de acreditar. Às vezes eu ando por aí, algumas pessoas perguntam, você é da comunidade das nações? Aí eu falo, por que você está perguntando? Você fala como eles. Por quê? Porque a gente não aceita gente negativa no nosso meio. Se alguém vem falar coisa negativa, a gente fala assim, não, o mundo está melhorando. Não, está acontecendo isso, mas para cada desafio que a gente vive, existe uma semente de bênção sobrenatural, proporcional ao tamanho do desafio que nós estamos vivendo. Então você está vivendo um desafio, ou Deus permitiu, ou Deus vai usar ele ao seu favor, e você vai voar voos mais altos. Mudar o óculos. Aconteceu algum problema? Não, tem algo aqui, Deus quer me mostrar algo aqui. Davi sofreu, virou rei. José sofreu, foi mandado, jogado no buraco, rejeitado, daqui a pouco. Era o treinamento dele para ele chegar nos lugares mais altos. Eu vim aqui profetizar isso sobre a sua vida. O desafio que você está vivendo, existe uma semente de bênção proporcional ao tamanho do desafio. E esse gigante, ele vai te promover em nome de Jesus. Se a gente conseguisse enxergar com os olhos espirituais, que nós chamamos do Kairos, existe o tempo cronológico, cronos, dia, mês, data, ano, esse é o tempo do ser humano. Mas existe o tempo de Deus, chamado tempo Kairos, ou atemporal de Deus, ou seja, um dia é como 1000 anos é como um dia. Nós com os nossos olhos naturais enxergamos o hoje, Deus ele enxerga o atemporal. Então, às vezes, o que nós estamos passando hoje parece estar muito difícil, mas Deus fala, filhinho, vai, porque tem uma recompensa para você. Ele não desiste, não para, não fica no caminho, não murmura, não reclama, só continua. Depois a Bíblia vai falar que ele veio libertar os prisioneiros. Fala comigo, prisioneiros. Então, Jesus, o mestre dos mestres, ele divide cativos de prisioneiros. Então, se a gente pegar hoje no nosso sistema criminal, como que é alguém que se tornou um prisioneiro? O que fez uma pessoa se tornar um prisioneiro? Ela quebrou uma lei, um mandamento, um princípio. Quem me entende pode dizer um amém. Quando eu quebro uma regra, eu recebo a consequência de eu quebrar uma regra. Quando eu obedeço uma regra, um princípio, uma lei, um mandamento, eu recebo a recompensa. Obediência gera recompensa. Desobediência gera consequência. E não é Deus que manda a consequência, é os resultados das sementes que nós plantamos. E no nosso sistema humano falho, aquele que tem bom comportamento, ele tem diminuição de pena, às vezes ele pode fazer semiaberto, pode até ser solto. Esse é o sistema ser humano. Qual que é o sistema de Deus? Graça e misericórdia. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Mas tem pessoas que estavam vivendo em um cativeiro e hoje Jesus vai libertar as prisões. Tem gente que está vivendo em uma prisão, é um prisioneiro, mas hoje também Jesus vai abrir. Tem pessoas presas, encarceradas, em prisões, presas sem algemas, dentro de cadeias mentais, emocionais, espirituais, e de repente uma chave abre e a pessoa está livre. Eu estou aqui há quase 10 anos nessa igreja, e a coisa que me deixa mais feliz é ver alguém chegar torto e sair reto. É um casamento chegar quebrado e ser restaurado. É uma pessoa quebrada com a mentalidade de escassez, de pobreza, de falta, e de repente ela muda a mentalidade, ela coloca o coração na motivação correta e Deus derrama prosperidade sobre ela. Eu já vi cadeirante levantar aqui e sair correndo. Eu já vi gente ser perdoado de dívidas milionárias. Eu já vi pessoa divorciada casar com o ex-marido. Eu já vi filho traficante, drogado, perdido. E a mãe fazer um propósito e o menino vir se batizar. Eu não sei qual é o desafio que você está vivendo, mas eu vim aqui hoje te profetizar algo. Deus vai fazer milagre na sua vida de novo. Se nós estamos aqui hoje é porque um milagre aconteceu.
E o mesmo Deus que fez milagre na Bíblia ontem e hoje, vai continuar fazendo na nossa vida. Eu não quero ser uma pessoa que vou contar milagre dos outros, nem você. Eu não quero ser uma pessoa ficando contando os testemunhos quando eu converti lá atrás, não. Nós somos colecionadores de testemunhos. Então a Bíblia vai falar e ela termina esse versículo. Olha que lindo, um versículo só, tanta riqueza. Tirar os que estão prisioneiros e anunciar o ano aceitável do Senhor. Existe um ano poderoso e é 2021. Então a pessoa entende algo. Ela vai sair do sequestro dos cativeiros, porque agora ela vai impor a autoridade dela, o poder da oração. Ela vai sair das prisões, porque ela entendeu que talvez essa prisão dela tenha uma origem, tenha uma causa. E como que eu saio de uma prisão? Arrependimento, quebrantamento. A Bíblia vai falar que Deus se agrada dos humildes. Humildade é eu poder me quebrantar. Ai daquele de dura cerviz. O orgulho precede a queda e a altivez de espírito a destruição. Ou seja, Deus não aguenta um coração quebrantado e contrito. Deus não aguenta uma pessoa arrependida. O livro de Tiago vai falar, quando você confessa a Deus, você é perdoado. Quando você confessa ao homem, você é curado. Tem gente que já foi perdoado, mas está carregando mágoa, raiva, ira, medo, frustração, rejeição, abandono, orfandade. Porque às vezes, eu preciso colocar a luz aonde está escuro. Quem me entende pode dizer um amém. Jesus é um gentleman. O livro de Apocalipse vai falar assim, eis que estou à porta e bato. Toque, toque, toque. Quem abrir a porta, eu entro. Ele não vai invadir. Tem gente que abre a porta só da sala. Jesus, fica só até aqui. Não entra no meu celular, tem senha para ninguém ver. Não entra no meu computador, tem senha para ninguém ver. Mas é um tempo onde nós vamos estar abertos para Jesus. Jesus, você tem acesso à minha alma. Você tem acesso às gavetas. Você tem acesso à minha vida. Você tem acesso a tudo. Eu quero ser curado. Aí a Bíblia vai falar algumas histórias. A gente vai rapidamente aqui compartilhar com vocês. A primeira. Jesus chega no cego. E os discípulos falam assim, Jesus, mestre, esse cara está cego pelo pecado dele ou pelo pecado dos pais dele? Jesus falou, nenhum dos dois. Esse cara está cego porque ele vai ser curado e o testemunho dele vai ser falado até a eternidade. Então, há um propósito no que está acontecendo. Quem me entende pode dizer um amém. Então, às vezes o que nós passamos a gente não vai entender. Mas tem algo que Deus pode fazer se tornar um propósito. Só que a gente tem o olho que é Cronos hoje. A gente não consegue imaginar que vai demorar 14 anos, talvez. Alguns teólogos, a maioria, fala que Davi foi ungido pelo profeta, você vai ser o próximo rei. E o que aconteceu? No outro dia, ele foi ungido. Aí ele acorda, no outro dia, o pai dele, menino, vai cuidar do pasto. Imagina a cabeça dele, eu sou o futuro rei, fui ungido. Mas ele precisou ser fiel no pouco. Porque quando a gente é fiel no pouco, o muito é nos entregue. Tem muitas pessoas que Deus já está te dando pouco. E isso é uma profecia. Cuida do pouco, que o muito vai ser colocado sobre você. E aí, fica-se um precedente. Que talvez o pecado pode gerar algum tipo de, já falamos, consequência. Depois, nós vemos a história de um oficial. Um pai, desesperado, vai atrás de Jesus porque o filho dele está morrendo. E ele fala, Jesus, por favor, cura meu filho. Jesus, vai lá curar meu filho. Parafraseando a história. Jesus falou, não, ele está curado. Não, você precisa ir lá. Daqui a pouco ele fala, eu sou oficial, eu sou militar. Eu entendo de patente, de hierarquia. Com uma palavra sua, meu filho vai ser curado. Jesus falou, seu filho está curado. E ele foi embora. No meio do caminho, ele encontra o povo dele. E fala, o seu filho foi curado. Que horas? Hora tal. Ele falou, a mesma hora que Jesus liberou a palavra. Eu não sei se você está entendendo. Você está aqui hoje. E um familiar seu vai ser curado aonde ele estiver. Porque Jesus é assim. Nós só precisamos ser intencional. Pedir. A Bíblia fala, pede, pede, não recebeis porque pedis mal. Uma vez num culto de cura, todo mundo naquele mover, o fogo, não tinha o afastamento, o povo caindo no chão, unção.
A gente foi orar para uma moça, que ela não escuta de um ouvido. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que não escuta de um ouvido, então eu tive uma empatia pelaquela pessoa, e eu falei, eu vou usar a fé toda que eu tenho. Minha filha não escuta de um ouvido. E aí eu fui orar por ela, vamos orar para você ser curada do ouvido. Ela, não, faz isso não. Eu falei, por quê? Eu vou perder os benefícios. Tem gente que não está sendo curado, porque não está fazendo a oração correta. Tem gente pedindo dinheiro para Deus. Tem gente pedindo para pagar as contas para Deus. Tem gente pedindo para sair do cheque especial para Deus, para sair das dívidas. Nada de errado com isso. Mas uma oração inteligente é, Deus, eu não quero peixe, me ensina a pescar. Eu não quero fruto, Deus. Me dá semente e me ensina a plantar, a regar, a cuidar, ser fiel naquele pouquinho ali que o muito vai ser entregue, que eu não vou conseguir, e eu vou transbordar na vida das pessoas. Deus está nos chamando para esse novo tempo. Nós dizemos que a comunidade das nações, isso é palavra profética de vários americanos. Nós somos um quartel de guerra do céu aqui no Brasil. E se você está aqui, se prepara, porque você já faz parte desse exército. Os trabalhadores são poucos, a seara é grande, mas Deus está levantando esse novo exército. Então você está aqui hoje, e talvez você pode orar. Nós vamos fazer um ato profético daqui a pouco. E você pode orar por alguém e você vai receber a notícia. Eu fui curado. Que horas? 1h da tarde. Na hora do ato profético. Uau, Jesus não é gente não. Quem tem fé para isso aqui pode dizer um amém aí? Depois a Bíblia vai falar do paralítico. Que ele estava no tanque de Betesda. E Jesus chega para o paralítico. Imagina um paralítico lá. E aí Jesus olha para ele, sabe o que ele quer, mas ele fala assim, o que tu queres? Por quê? Porque ele não invade, ele espera nós pedirmos com o coração, com a motivação correta, e o paralítico também é curado. Depois, a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, imagine vocês mulheres. E eu fiquei pensando hoje de manhã, 12 anos sangrando, será que também era 12 anos de TPM? O marido vai para o céu direto, sem escala. Porque não é só sangrar, é todo o incômodo, é a falta da tecnologia da época. 12 anos sangrando. 12 anos tentando resolver na força humana, intelectual, networking, relacionamento, contato. Mas um dia essa mulher teve uma ideia. Eu vou tocar no manto dele. E quando eu tocar no manto dele eu vou ser curado. Quando eu tocar nele eu vou ser curado. E quando ela tocou nele, saiu poder e ela foi curada. Ai... Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu creio que Deus é um Deus de milagre. Eu creio que essa manhã é manhã de milagre. Por quê? Porque Jesus está aqui, o carpinteiro está aqui, Deus Pai está aqui, o Espírito Santo está aqui. Você só precisa de uma intervenção divina. Tetelestai, está consumado, milagre. Cada mensagem, cada palavra é um conhecimento. Eu falei isso aqui esses dias. Conhecereis a verdade vos libertará. Então tem pessoas que estão com muitas chaves. Cada chave é um conhecimento. É uma metáfora. Então a pessoa lê um livro, recebe uma chave. Lê a Bíblia, recebe outra chave. Vem no culto, recebe outra chave. Conversa com uma pessoa, um mentor, um líder, um discipulador, recebe. Só que tem gente carregando um bolo de muitas chaves. Aí você imagina aqui, 100 chaves. Quem já passou por isso? Aí você vai abrir a porta da sua casa com 5, 6 chaves, você tenta uma, tenta outra, daqui a pouco misturou, você não consegue abrir. Por quê? Tem muita gente com muita chave, só que ela não está sabendo qual é o cadeado que ela tem que abrir. Porque o cadeado é a origem, é o desafio, é o problema que você precisa resolver. Então quando você descobre o que você precisa resolver, e você coloca a chave certa, onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. E a gente vê aqui na Bíblia, o paralítico, o problema dele era só ser paralítico? Não, vários. Mas talvez ele ser curado era o cadeado. Quem me entende? A mulher do fluxo de sangue, talvez ela não conseguia casar, não conseguia ter filho, ela tinha vários outros problemas. Mas o problema correto, o cadeado era ser curada. Mulher serofenícia foi lá porque a filha estava endemoniada.
buscar a resposta de Deus, de Jesus. E Jesus vai e trata o quê? O orgulho dela. Porque o orgulho era o cadeado. Abriu, a mãe venceu o orgulho, a filha foi liberta dos demônios. Cadeado certo, com a chave correta, destrava a sua vida. Tem muita gente vivendo questões geracionais, de comportamento muitas vezes. Tem muita gente dando vazão ao diabo por coisas que o diabo não tem nada a ver. Tem muita gente culpando o diabo de coisas e o diabo, eu nem vou lá. Tem gente que está devendo tudo. E fala, é o diabo, é o bancarroto. O diabo fala, eu não vou lá porque gasta tanto, vai me pedir dinheiro emprestado. Porque quando eu dou nome a algo, fica fácil resolver. Porque eu terceirizei uma situação. Tem gente que fala que tudo é diabo. Por quê? Diabo expulsa. Caráter você tem que mudar, você tem que lapidar, você tem que restaurar. Então é fácil eu falar, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu ex, foi meu antigo pastor, foi... Nós somos responsáveis pelo milagre da nossa vida. Todas as histórias aqui, a gente não vê ninguém falando aqui, o meu pai, a minha mãe, meu ex... Não. As pessoas foram intencionais para poder viver o milagre. E a mulher tocou no manto de Jesus e foi curada. E aí depois, a mulher encurvada, aqui é algo importante. Ensinava num sábado em uma sinagoga. Fala comigo, sinagoga. Sinagoga era a igreja da época. E a mulher chamou Jesus de Senhor. Então nós estamos vendo uma mulher que estava 18 anos curvada. Aonde? Dentro da igreja. Não era num centro. Não era na balada. Não, era na igreja. Mas por algum motivo, ela estava presa. Aí Jesus vai, ora pelaquela mulher, e ela fica liberta na hora. Eu não sei qual o milagre que você está buscando. Nós falamos de várias coisas aqui hoje. Mas o objetivo é um. O mesmo Deus que fez esses milagres, o mesmo Jesus que transforma vidas, Ele ainda faz hoje. Ele ainda está fazendo. Ainda está acontecendo. Mas para isso, nós precisamos nos movimentar. Para isso, precisa de um passo. Qual que é uma moeda no mundo espiritual? Palavra, oração, declaração. Qual é uma segunda moeda no mundo espiritual? A fé. A tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então, quando a gente unifica a palavra, quando a gente unifica a fé, quando a gente unifica aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Quando a gente unifica atos, num tempo, muita gente reunida, de repente como um vento impetuoso, o Espírito Santo chegou e as pessoas começaram a falar em outras línguas, o milagre começou a acontecer, pessoas foram libertas, milagres, curas. Tem todos os ingredientes para o milagre acontecer aqui hoje. Como que acontece? A gente buscando a pessoa correta. Eu falo isso, assim, eu amo falar isso, porque para mim é uma verdade suprema. A gente ler livros é bom? É bom. A gente buscar ajuda psicológica é bom? É bom. Psicanalista, coach, terapeuta não sei o quê. Tantas coisas, tantas ajudas hoje, imersão, reunião tal, tudo isso é bom. Mas Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. E Ele faz o que essas coisas demoram muito, Ele faz como? Assim.